Sejam bem-vindos à série Memória da Rabeca Brasileira, agora em versão podcast, graças ao patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Capítulo 6. A rabeca não tem caráter? A rabeca não se define apenas por caracteres musicológicos no Brasil. É preciso considerar seu caráter a partir de conjecturas transculturais de seu patrimônio material e simbólico enquanto instrumento de música e de oralidades. Pois é como se os usos e memórias da rabeca brasileira tivessem viajando indiretamente por matizes culturais que alcançaram um distante passado da África setentrional, passando pela Europa até que no século XX iniciasse uma nova fase de sua jornada na cultura popular do Brasil. Portanto, é no presente, na vivência nacional, que a rabeca ainda busca uma legitimidade de seu caráter, a partir de suas origens milenares até a primeira década do novo milênio. Eis a meada de um longo fio narrativo sobre a origem do instrumento. Por essa perspectiva, cada território de incidência da rabeca na história do Brasil constitui uma ilha aparentemente circunscrita, mas que na verdade esconde vivências de continentes submersos na memória dos colonizadores. De modo que a difusão territorial da rabeca brasileira reúne um sensível ramalhete etnográfico mencionado originalmente pelo colonizador europeu do século XVI e conduzido pelos séculos até tomar novos rumos nacionais já pela última década do século XIX. Portanto, se torna desafiador fazer um inventário memorialista da rabeca brasileira. Saudações, minha gente! Eu sou Caio Padilha e esse é o 6º de 8 episódios especiais da série iniciada em abril de 2020 no YouTube em parceria com a Lafia Filmes em Marcoussis de França. Lá, nós entrevistamos, em transmissões mensais e ao vivo, mais de 30 especialistas, totalizando mais de 20 horas de conteúdo sobre música de rabeca no Brasil. A trilha e o texto original deste episódio podcast é de minha autoria e tem trabalhos técnicos e edição de áudio de Rafael Gomes. Quando as rabecas da contemporaneidade mergulham no passado em busca de seu caráter nacional, elas projetam no presente e no futuro as sobrevivências culturais de séculos passados. Como se antigos caracteres do violino barroco e seus predecessores, por exemplo, fossem atualidades usuais na rabeca brasileira, e assim lhes emprestasse a devida distinção peculiar em relação ao violino. Desse modo, encontramos um cenário interessante de análise histórica do amplo patrimônio material e imaterial da rabeca e seus repertórios. Tema de evidente competência interdisciplinar, no qual se investigaria como que a funcionalidade de um instrumento musical pode esmaecer ou sumir em Portugal do século XX e manter-se viva e colorida no Brasil em pleno século XXI. É um dos principais temas que vamos discutir ao vivo a partir de maio de 2021 com especialistas portugueses no YouTube. Portanto, não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações. Com as rodovias e migrações populacionais mais intensas, com o crescimento das cidades, aprimoramento dos meios de comunicação e gravadores portáteis, e com os estudos folclóricos publicados, o século XX anuncia o final do isolamento cultural da rabeca e sua música nos recônditos contextos do Brasil. Nesse processo gradativo, passamos a tomar conhecimento de uma enorme diversidade de rabequeiros e rabequeiras no território brasileiro.
Inicia-se nesse período uma complexa dinâmica cultural que vai sugestionando caracteres modificadores das feições mais exóticas da rabeca e vai reposicionando sua música em novos contextos sociais, de publicização e visibilidade, inclusive nas universidades brasileiras. Esse processo de saída do anonimato, inclusive entre os próprios rabequeiros, digamos que a palavra rabeca ganha uma espécie de extensão semântica e transmuda-se em quantidade e abundância em multidão de rabecas. Multidão indefinida e impossível de reunir porque não se constitui de unidades, mas sim de uma série de diversidades que teimosamente atravessaram tempos e distâncias. O detalhe é que a incidência da rabeca no Paraná, Rio de Janeiro, Pará, Paraíba, Santa Catarina ou Sertão do Cariri, produz diferentes percepções da memória do instrumento e de sua sonoridade em cada território. Portanto, em todos esses casos, o espaço-tempo estabelece diferentes relações da música com os comportamentos, pensamentos e culturas locais. Tal noção, geográfica da música de rabeca é que nos permitiria investigar a hipótese de que certos instrumentos e técnicas musicais podem desaparecer em seu local de origem e permanecer vivos numa longínqua área influenciada. Desse modo, talvez, uma sondagem da memória da rabeca também seria capaz de nos mostrar as porcentagens sensíveis da cultura oriental mourisca no Brasil. São não apenas nas melodias de aboio nordestino, conforme aponta Câmara Cascudo, mas também no âmbito da geografia, economia e política, onde possivelmente tais heranças culturais arremedam maneiras e gestos de menestréis e cantadores antigos, de quando a Espanha era muçulmana e Portugal abrigava descendências árabes. A hipótese é de que a rabeca, assim como o pandeiro, por exemplo, seriam instrumentos inseparáveis dos cantos e danças mouras. Esta possibilidade torna a geografia desses instrumentos bastante complexa. Sobre o pandeiro, inclusive, afirma a Câmara Cascudo, abro aspas, convenço-me de que o pandeiro e seus descendentes, mesmo sendo asiáticos, devem aos espanhóis e portugueses e aos mouros a sua aclimatação. Fecho aspas. Sendo assim, me pergunto, quem ou quais grupos teriam aclimatado a rabeca ao Novo Mundo? Considerando pontos levantados na literatura sobre o assunto, poderíamos supor que provavelmente foi o sertanejo, o vaqueiro anônimo, um personagem fundamental implicado nos caminhos do boi. E quando falamos boi, nos referimos tanto ao boi que era patrimônio da economia coletiva, quanto àquele que configura patrimônio simbólico dos festejos, cantos e danças em que a rabeca se inseriu na sua jornada do litoral ao Brasil de dentro. Como vimos, a rabeca é um instrumento difícil de determinar. Diferentemente do violino, ela possui grande variedade de técnicas de construção, formas, madeiras, cordas e afinações utilizadas no Brasil. E quais seriam as explicações históricas para isso? Bem, ao longo de séculos, todos os instrumentos musicais que hoje conhecemos, nas bandas, conjuntos e orquestras, foram, estabilizando suas características, foram consagrando certas inovações organológicas e atingindo um patamar de formalização do seu timbre, de afinação, de repertório e técnicas musicais. Essas formalizações passam a ser amplamente compartilhadas e ensinadas entre instrumentistas. E claro que os conservatórios de música têm importante papel nisso, bem como os músicos, luthiers e compositores do mundo, né? Mas diante de todos esses longos processos de desenvolvimento do violino, a rabeca parece ter resistido por séculos, como uma heroína à margem dessas institucionalizações. Essa teimosia rebelde
explica em partes seus caracteres musicais tão variados no Brasil. E por isso perguntamos, seria a Rabeca, nesse caso, uma heroína sem caráter? O fato é que parte de suas narrativas, ou os mitos de origem da Rabeca brasileira, poderiam ser também forjados em alguns dos elementos nacionais atribuídos a Macunaíma, famoso personagem da obra de Mário de Andrade, definido como um herói sem caráter. E antes que o ouvinte julgue forçado nosso paralelo de interesse antropológico entre música da Rabeca e literatura brasileira, precisamos nos justificar melhor. Em ambos os temas encontramos uma ideologia nacionalista, subjacente ao trabalho de etnógrafos e folcloristas brasileiros, que em algum momento de suas obras mencionaram qualquer coisa sobre Rabeca e suas oralidades. E mais recentemente, tanto a antropóloga Marisa Peirano quanto o crítico literário Antônio Cândido nos sugerem pensar a linhagem de ensaístas brasileiros articulando as ciências sociais com a literatura. E ao acatar a Rabeca como objeto de estudo da etnomusicologia, não desprezamos esse conselho interdisciplinar. E, portanto, consideramos um paralelo de caráter comparativo entre a Rabeca brasileira e Macunaíma. Macunaíma é uma das mais importantes obras literárias do também musicólogo Mário de Andrade. E no Brasil, essa obra é acolhida como sendo referencial da renovação de literatura brasileira do século XX e quase sempre classificada como uma rapsódia. E tal classificação já nos oferece de partida a oportunidade de relacionar música e literatura. Vejamos, os gregos designavam rapsódias obras como a Ilíada ou a Odisseia de Homero, que reuniam séculos de narrativas poéticas orais, tradições folclóricas dos povos. Paralelamente, a rapsódia também nos remete às fantasias instrumentais que utilizam temas e processos de composição musical improvisada que são retiradas de cantos tradicionais e populares, como são as rapsódias húngaras de Liszt, no século XIX. De modo que a rapsódia e os rapsodos constituem evidente tema de interesse na pesquisa sobre a interseção cultural entre literatura e música de Rabeca. Outro ponto que nos interessa na relação entre a Rabeca brasileira e Macunaíma, em Mário de Andrade, é que justamente na literatura publicada sobre esses temas é que se inventa, se imagina e até se ironiza vários mitos da modernidade e do modernismo no Brasil. Cosmologia e mitos da criação do futebol, dos gestos e expressões populares, das técnicas musicais, crenças e tantos outros interesses culturais, enfim, folclóricos. De modo que a literatura sobre Macunaíma ou sobre Rabeca, além de demandar imensa pesquisa, nos convida à análise discursiva de muitas invenções ou inventividades intelectuais que serviram para domar o monstro esfacelado que é o Brasil, tal como afirmou Mário de Andrade em missiva à Câmara Cascudo em 1925, abro aspas, este monstro tão esfacelado, tão diferente, sem nada, nem sequer uma língua que ligue tudo, como é que a gente pode sentir íntegro, caracterizado, fecho aspas. Como a Rabeca brasileira, também essa monstrenga esfacelada pode se sentir caracterizada. Voltemos a Macunaíma para pensar esse tema. No interesse antropológico sobre inventividades da literatura modernista no Brasil, podemos destacar, por exemplo, em Macunaíma, o momento em que Mário de Andrade relativiza os descritivos quinhentistas de viajantes pioneiros e passa a descrever a cidade de São Paulo na perspectiva do índio que se depara com a dita civilização e procura assimilá-la a partir de sua própria cultura. É apenas um exemplo de imaginação literária que podemos considerar ao analisar e comparar pesquisas etnográficas de Mário de Andrade sobre música em relação a outros pesquisadores de seu tempo. E, quem sabe assim, compreender melhor
como sua imaginação participou indiretamente dos mitos de origem da rabeca brasileira, que hoje em dia é tão debatida pelos próprios rabequeiros e rabequeiras. Alguns elementos do mito de origem do herói sem caráter, na obra Mário de Andradiana, se ajustariam bem à rabeca na procura de seu caráter nacional. Isso porque Macunaíma, o herói de nossa gente, nascido no fundo da Mata Virgem, é para muitos intérpretes uma alegoria do amálgama da formação do Brasil entre os polos do moderno e do tradicional, articulados no contexto ideológico do nacionalismo cultural. Inclusive, quem quiser saber mais sobre como os temas identitários da cultura se relacionam com a rabeca, sugiro que assista no YouTube o episódio Rabecas Caiçaras, Potiguaras, Cariris. Episódio em que eu entrevistei os rabequeiros Fabrício Cardoso, Fernando Alcântara e Jean Alex. Mas voltemos ao nosso assunto. Tal como em muitas narrativas sobre rabeca brasileira, o herói Macunaíma passa do grotesco ao sublime num processo constante de metamorfoses entre as feições do índio, do negro e do branco em diferentes circunstâncias e por todo o território brasileiro. Fato que nos leva também a uma análise da rabeca e de Macunaíma em suas relações com o espaço, que do ponto de vista cartográfico parecem meio absurdas, mas do ponto de vista narrativo se tornam verossímeis. Em ambos os casos, tanto na jornada de Macunaíma quanto na geografia da rabeca, não são os mapas, mas sim as narrativas que unem os espaços e movimentos pelos territórios. E esse é o tipo de discurso que resume mais um ponto de interesse nos estudos sobre rabeca brasileira, pois o mito de origem desse instrumento popular, a um só tempo, tenta unir Europa, Norte da África e América numa só narrativa unificadora de um espaço-tempo que é bastante abrangente e difícil de conceber em termos cartográficos. Outras alegorias importantes corroboram para um ensaio que relacionasse rabeca e Macunaíma. Assim como Mário de Andrade atribui ao seu protagonista, poderíamos atribuir à rabeca brasileira uma jornada recente em busca de suas memórias. Na Rapsódia de Mário, esse conflito que move a jornada do herói parece simbolizado pela busca de um amuleto chamado Muiractã. Esse amuleto, que foi perdido por Macunaíma em sua jornada, passa a ficar guardado por um gigante Piamã de hábitos europeus que mora em São Paulo e, como dono da Casa Grande, figura nas colunas sociais. Pois bem, o detalhe metafórico é que, para recuperar o precioso amuleto, poderíamos supor que a rabeca, assim como Macunaíma, precisaria ir ao velho continente, mesmo descobrindo que os governos não pagariam suas despesas, conforme imagina Mário de Andrade. A sugestão sutil e subjacente é de que o cordão umbilical entre metrópole e província colonial ainda é a representação a ser enfrentada para que se alcance uma legitimação cultural do caráter nacional, seja para a rabeca ou para o herói brasileiro na literatura modernista. Outro tema de interesse entre a rabeca e Macunaíma, sem querer aborrecer o ouvinte, é que ambos sofrem grandes metamorfoses, morrem e ressurgem em diferentes territórios. E se o enredo de Mário é uma colagem de elementos da cultura brasileira na qual Macunaíma se move, as pesquisas sobre rabeca também mostram que ela, tal como Macunaíma, foi se modificando e se adaptando conforme as necessidades e invenções no tempo histórico. Suas aventuras como instrumento ou como personagem da literatura ilustrariam, na perspectiva de Mário, os desafios de um povo que começava a se identificar como nação, né? Assim como a rabeca começa a se identificar como rabeca brasileira, né? Dentro de um enorme território e com inúmeras influências externas. Por isso se diz que Mário de Andrade queria produzir uma obra que refletisse o Brasil como uma unidade, conciliando múltiplas características culturais. Eis o pano de fundo ideológico por trás da expressão
Rabeca brasileira. E se considerarmos outras obras literárias, outros escritos e depoimentos no quadro discursivo sobre brasilidade, ampliaremos os dados de análise sobre o modo como a Rabeca participaria desse nacionalismo cultural no século XX. Para começar, ela tem participação direta nas pesquisas etnográficas de Mário de Andrade e Câmara Cascudo através de rabequeiros como Vilemão Trindade e Fabião das Queimadas, no estado do Rio Grande do Norte. Aliás, segundo Câmara Cascudo, as viagens de Mário a Natal, tanto em agosto de 27 como em novembro de 28, são referências importantes para a literatura de Macunaíma. Livro publicado pelo escritor paulista em julho de 1928, mas que ele já vinha ruminando, vamos dizer assim, desde 1926, enquanto projeto artístico e intelectual. Vejamos o trecho de Canto de Boi em que a famosa rapisonha modernista de Mário refere-se ao engenho Bom Jardim, onde o paulista conheceu o rabequeiro Vilemão Trindade, no Rio Grande do Norte. No livro, Macunaíma canta bem assim: "O meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro, maninha, lá no Bom Jardim." Podemos supor que informantes rabequeiros também de Pernambuco e Paraíba forneceram a Mário de Andrade uma percepção de que a linguagem da rabeca se aproxima tanto mais da oralidade brasileira perseguida na escrita de Macunaíma. De modo que hoje entendemos que o rabequeiro se distancia do violinista na medida em que o violino adere a uma linguagem, digamos, mais formal da música escrita. A rabeca, portanto, tal como entendemos hoje, tenha talvez paralelo na busca de Mário de Andrade por uma linguagem brasileira, com o uso, digamos, mais idiomático de termos regionais, e menos atrelado ao vernáculo lusitano. Seria, portanto, pela fala, pela oralidade, a forma mais adequada de contar a história de Macunaíma e da formação da cultura brasileira, pois nosso idioma e nossa rabeca só se aprende de ouvido, A gente só aprende a falar e a cantar de ouvido. E se a diferença entre os instrumentos rabeca e violino só começa a suscitar uma estranheza a partir do século XX, é porque Mário de Andrade nos recomendou o estranhamento de nossa própria linguagem colonizada para forjar uma fala brasileira ou uma música rabecada. Eu forçaria aqui. Uma música tão perseguida por movimentos estéticos, como o movimento armorial na década de 1970. Talvez por isso, nos dias de hoje, violinistas de orquestra tenham cada vez mais observado em rabequeiros o ideal idiomático a ser fundido para uma personalidade musical moderna que ultrapasse a dicotomia entre subjetividade individual e coletiva. O problema do caráter da rabeca está no modo usual de conceber o instrumento como um objeto a ser descrito, um corpus estável de símbolos e significados a serem interpretados. Enquanto que, da perspectiva que ensaiamos nesse episódio, a rabeca seria temporal e emergente, de modo que seus códigos e representações são circunstancialmente suscetíveis de contestação, rejeição, modificação. Eu sou rabequeiro e pesquisador Caio Padilha, e se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outros amantes da rabeca e fique muito à vontade para mandar sugestões e críticas para o meu correio eletrônico, e-maildepadilha@gmail.com. E nos despedimos hoje com o nosso Momento Rabeca Livre Brasil, em que sugerimos um disco e um livro que possam instigar ainda mais os nossos temas. Hoje eu vou indicar o CD de 2011, Rabequeiros de Pernambuco, idealizado por Cláudio Rabeca. E o livro de hoje foi publicado em 2006 por Lia Marchi e é intitulado Tocadores Portugal Brasil.
Fique agora com a saudação dos rabequeiros e rabequeiras do grupo Rabeca Livre Brasil, um grupo do WhatsApp com quase 200 integrantes. Salve, salve! Aqui quem fala é Gutia Ramil, sou rabequeira aqui do sul do Brasil, nascida em Pelotas, residente em Porto Alegre. Faço um trabalho aqui com um grupo musical de mulheres chamado Três Marias. Estamos com um disco engatado aí para ser lançado agora em 2021, titulado Não Se Cala. E também desenvolvo um trabalho na área da educação, na arte e educação, com um projeto intitulado Engoma, em que a gente dá oficinas, vivências em ONGs, pontos de cultura, centros de cultura, né, para educadores e educadoras, expandindo aí a nossa rede. É isso, venho aqui dar um abraço, deixar meu abraço para esse projeto lindo, Memórias da Rabeca Brasileira. Axé! Oi pessoal, eu sou Cláudio Rabeca, passando para dar um alô, um salve para esse projeto maravilhoso de Caio Padilha, Memória da Rabeca Brasileira. Eu sou um rabequeiro natural de Natal, no Rio Grande do Norte, mas aprendi a arte da rabeca aqui em Pernambuco, onde eu vivo há 18 anos. Desde 2002 eu toco rabeca, aprendi com nosso grande mestre Salustiano, foi meu professor. De lá para cá, integrei por 11 anos a banda Quarteto Olinda, uma banda de forró de rabeca, que acabou, mas a gente deixou um filho no mundo, o CD. Produzi o CD Rabequeiro de Pernambuco e tenho 2 discos lançados na minha carreira solo, Luz do Baião e o Rabeca Brasileira. Quem não me conhece, procura aí nas redes sociais. Um grande abraço a todos os rabequeiros e rabequeiras deste Brasilzão. Fiquem com Deus. Salve, salve! Quem fala aqui é Mariano da Silva, rabequeiro e poeta potiguar, Rio Grande do Norte. Tô mandando um salve aí para esse povo espalhado pelos 4 cantos desse Brasil e do mundo, rabequeiros e rabequeiras, saudando esse projeto lindo aí, que é Memórias da Rabeca Brasileira. Simbora, bora! Essa série especial de podcasts está sendo viabilizada graças ao patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.